Eu nunca fui do tipo de mulher que se mete na vida dos outros. Sempre achei que quanto menos a gente sabe, mais tranquila a cabeça fica. Mas naquele dia, quando atravessei o portão daquela mansão, alguma coisa no ar me avisou que eu estava prestes a ver mais do que devia. Meu nome é Neide, tenho 48 anos, 2 filhos criados com muito suor e um coração calejado pelas decepções da vida. Já trabalhei em casa de tudo quanto é tipo de gente, políticos, juízes, pastores, modelos, advogados, mas nunca, nunca mesmo, entrei numa casa que me fizesse tremer do jeito que essa me fez. A patroa, Dona Silvia, era uma dessas mulheres que parece saída de novela das 9. Cabelo impecável, rosto esticado de tanto procedimento e um perfume tão forte que chegava antes dela. Me recebeu com um sorriso congelado e me mostrou a casa como se eu fosse um robô programado para obedecer. Aqui você não entra, ouviu bem? Ela apontou para uma porta de madeira branca no fim do corredor, reforçada com uma fechadura eletrônica. Esse é o escritório do meu marido. Ele odeia que mexam nas coisas dele. Balancei a cabeça em silêncio. O combinado era limpar tudo, mas tudo bem, não sou de bater de frente, ainda mais com alguém que paga bem. Os dias foram passando. A casa era linda por fora, mas por dentro parecia um teatro. Silenciosa demais, fria demais. A filha deles, uma adolescente chamada Isadora, me olhava como se eu tivesse doenças. Não dava bom dia nem boa noite, era antipática de um jeito quase ensaiado. O marido, o Dr. Augusto, eu só via de relance, sempre de terno, falando alto no telefone, sem nunca me olhar nos olhos. Ele era o tipo de homem que passa por cima das pessoas sem nem perceber. Na terceira semana, algo mudou. Eu estava na cozinha quando ouvi um barulho vindo do corredor. Algo como um gemido abafado. Saí devagar, achando que fosse a moça com alguma dor ou o marido em alguma chamada estranha, mas não tinha ninguém. Na ponta do corredor, a tal porta trancada estava entreaberta. Congelada, fui me aproximando, o coração acelerou. Quando toquei na maçaneta, a porta se fechou sozinha. Um baque seco, quase deixei cair o balde de água sanitária. No dia seguinte, fui limpar o quarto da filha e encontrei um caderno de desenho. Abri sem pensar. As páginas estavam cheias de figuras estranhas. Bonecos com correntes nos braços, pessoas gritando sem boca, e uma delas me paralisou. Uma menina, trancada num quarto escuro, sentada no chão com os joelhos no peito. Arrepio subiu pelas minhas costas. Guardei o caderno onde estava e continuei o dia como se nada tivesse acontecido. Mas meu pensamento já não era o mesmo. A casa estava cheia de silêncio e de segredos. Até que um dia, a Dona Silvia avisou que viajaria com a filha para a Europa por uma semana. Me pediu para manter a casa limpa, cuidar das plantas e não mexer naquela porta. Claro. Mas 2 dias depois, o tal advogado chegou em casa de surpresa, bêbado. Me cumprimentou com um aceno torto e foi para o quarto. Horas depois saiu, meio apressado, falando sozinho. Esqueceu a porta trancada entreaberta. Eu juro que tentei ignorar, mas o barulho, aquele gemido, voltou, mais alto, mais sofrido. Com o coração na garganta, caminhei até o quarto. A porta se abriu sem esforço. Lá dentro, não tinha mesa, nem livros de direito, nem computador. Tinha uma cama encostada na parede, um balde no canto, grades nas janelas e uma menina. Uma menina magra, de olhos enormes e assustados. Ela me olhou como quem vê um anjo ou uma ameaça. Você vai me tirar daqui? A voz dela era fraca, mas cortante, como se já tivesse gritado demais sem resposta. Eu não consegui responder, só fiquei ali, paralisada, até que ela começou a chorar. Fechei a porta com o coração disparado, fui para o banheiro, lavei o rosto e me encarei no espelho. O que eu acabei de ver? Quem era aquela menina? E por que, pelo amor de Deus, ela estava presa naquele quarto? Voltei para o meu quartinho nos fundos sem dormir. A noite inteira ouvindo passos, imaginando o que fariam se descobrissem que eu vi. No dia seguinte, ele me dispensou mais cedo. Disse que ia resolver uns assuntos importantes. Aproveitei e voltei até o corredor. Encostei o ouvido na porta. Por favor, ouvi de novo, baixinho. Me tira daqui.
Eu podia ignorar, fingir que não vi nada, continuar ganhando meu dinheiro. Mas sabe quando uma coisa te queima por dentro, como uma ferida que não cicatriza? Lembrei da minha infância, dos dias que a minha mãe me deixava com um tio da igreja, que dizia que me amava enquanto me machucava. Nunca ninguém acreditou em mim, todo mundo achava que eu exagerava. Naquele momento, olhando para aquela porta, eu soube. Não dava para calar. A história que você vai ouvir agora é real e vai mexer com você, porque tem sujeira que a gente não limpa com pano, só com coragem. Meu nome é Neide, como você já sabe. E tudo que tô prestes a contar aqui aconteceu há pouco mais de um ano, quando aceitei aquele serviço que parecia ser só mais um. Eu nunca fui mulher de me apegar à frescura, nem de me assustar fácil, afinal, a vida já me bateu tanto que eu aprendi a respirar fundo e seguir. Mas tem coisas que nem a alma calejada da gente dá conta de engolir. E essa história é uma dessas. A indicação veio pela irmã de uma colega que tinha sido demitida por roubar um brinco. Ou, pelo menos, foi isso que a patroa alegou. Eu não acreditei muito nessa história. Conheci a moça de vista e ela sempre foi séria. Mas a patroa era dessas madames que, quando não gosta de alguém, inventa qualquer motivo para tirar do caminho. O anúncio dizia: procura-se diarista, com experiência, casa grande, família discreta, pagamento semanal acima da média, preferência por mulheres discretas e sem filhos pequenos. Isso já me acendeu um alerta, mas eu estava precisando. Muito. Meu filho mais novo tinha perdido o emprego e minha filha estava para casar. Eu não podia escolher trabalho e esse parecia promissor. Liguei no mesmo dia. A mulher do outro lado da linha falava com um tom seco, direto, mas não foi grosseira. Marcamos a entrevista para sexta às 8 da manhã. Cheguei pontualmente, de blusa branca e calça jeans, meu uniforme de guerra, como eu chamo. Cabelo preso, rosto limpo e no bolso uma oração de São Bento que carrego desde que fui assaltada indo para um serviço no centro. A casa era uma mansão num condomínio fechado, daqueles que o portão já te avisa que ali você não pertence. Tive que deixar meu RG na portaria e esperar autorização para entrar. Quando finalmente fui liberada, o segurança ainda me olhou como se eu estivesse escondendo alguma coisa na bolsa. Respirei fundo e segui. O portão automático se abriu devagar. Um jardim impecável me recebeu, cheio de plantas que eu nem sei o nome, esculturas modernas, janelas gigantes e uma porta dupla de madeira maciça. Antes que eu pudesse tocar a campainha, ela abriu. Neide? Perguntou, sem sorrir. Assenti com a cabeça. Ela me olhou de cima a baixo. Eu me senti uma peça de carne sendo analisada no açougue. Entre. O cheiro da casa era a limpeza. Mas não era o cheiro que eu conhecia, de desinfetante comum. Era um perfume caro, desses que você sente no shopping de luxo. O chão era todo de mármore, com tapetes orientais espalhados pelos cômodos. Tinha obras de arte nas paredes, uma escada que parecia flutuar e janelas que iam do chão ao teto. Trabalho de segunda a sábado. Domingo você folga. Preciso que chegue às 7 e saia às 5, sem atrasos. Nada de celular durante o expediente. Nada de conversa com o vizinho. Nada de mexer nas coisas pessoais. Compreendido? Assenti de novo. Ela era objetiva, quase militar. E aquela porta no fim do corredor, ela apontou com o queixo. É do escritório do meu marido. Nunca entre. Ele não gosta. E quando ele não gosta, ele reage. Engoli seco. Entendido, dona Silvia. Ela me levou até a área de serviço. Era mais equipada que muita cozinha de restaurante por aí. Fogão industrial, máquina de lavar de última geração, secadora, armários com etiquetas e um cronograma pregado na parede. Gosto de organização e odeio bagunça. E assim começou minha rotina ali. Limpeza pesada às segundas, quartos às terças, vidros às quartas, banheiros e jardim às quintas,
faxina geral aos sextas e armários e despensa nos sábados. Tudo muito cronometrado, quase uma coreografia. A filha dela, Isadora, uma menina de uns 14 anos, cabelo louro, platinado, olhar distante, celular grudado na mão, não me cumprimentou, só passou direto como se eu fosse parte da mobília. Confesso que me incomodou, não pelo desprezo, mas pelo olhar. Tinha alguma coisa ali, algo oco. O marido, Dr. Augusto, era como um fantasma. Sempre de terno, chegava tarde, saía cedo, falava alto, mas não com a esposa, com clientes, pelo telefone. Comigo, nem um boa noite. No quarto dia, algo me chamou a atenção. Enquanto limpava os vidros do corredor, ouvi um barulho baixo vindo do fim do corredor. Um tipo de lamento. Parei, segurei a respiração. De novo. Um som abafado, como se alguém estivesse chorando atrás da parede. Deixei o pano de lado e fui me aproximando. A tal porta trancada estava ali, imponente. Coloquei o ouvido próximo. Silêncio. Esperei mais um pouco. Nada. Voltei para o serviço, mas o barulho ficou na minha cabeça. Nos dias seguintes, comecei a perceber outras coisas. Uma vez, a luz do quarto da filha acendeu às 3 da manhã. Eu já estava deitada no meu quartinho dos fundos, que a patroa havia separado para descanso, nada mais. Olhei pela cortina e ela andava em círculos, como se estivesse em transe. No dia seguinte, perguntei se ela estava bem. Ela fingiu que não ouviu. Outro dia, encontrei um prato sujo escondido atrás de uma planta na varanda, com restos de comida meio embolorada. Não era comida de ninguém da casa. Parecia comida requintada, descartável. Comecei a anotar tudo num caderninho escondido dentro do forro da minha bolsa. Não porque eu planejava denunciar ou coisa parecida, mas porque eu já vi muita patroa louca por aí, e aprender a me proteger foi algo que a vida me ensinou na marra. Num sábado de manhã, Dona Silvia me chamou com voz mais baixa do que o normal. Vamos viajar amanhã, eu e minha filha. Vamos ficar fora por uma semana. Preciso que cuide da casa nesse período. O Dr. Augusto talvez passe por aqui. Mantenha tudo limpo. E lembre-se, aquela porta não se toca. Claro, Dona Silvia, pode deixar. Ela saiu no domingo pela manhã. O silêncio naquela casa parecia maior do que nunca. Aproveitei e reorganizei os armários da cozinha, lavei todos os panos, esfreguei o rejunte da lavanderia e fiz o que nenhuma das anteriores teve coragem de fazer. Limpei o lustre da sala. No sábado e na terça, ele chegou. Não era nem meio-dia. Entrou de terno, mas com o cabelo bagunçado. O cheiro de uísque precedia seus passos. Cambaleante, jogou a pasta sobre o sofá e nem me cumprimentou. Me traz café, preto. Sim, senhor. Fiz o café e deixei na bandeja. Quando voltei, ele já estava subindo para o andar de cima, falando sozinho. Pegou uma chave no bolso e destrancou a tal porta. Vi tudo do pé da escada. Ele entrou e não fechou direito. Ficou encostada. A mão coçou, mas eu me contive. Minutos depois ele saiu, pálido, trêmelo, e foi embora. O carro deu partida às pressas. A porta permaneceu encostada. Fiquei ali, o coração martelando, a cabeça rodando, e uma decisão difícil na minha frente. Na manhã seguinte, depois que o doutor saiu e deixou a porta encostada, eu não dormi mais. Fiquei virando na cama do meu quartinho dos fundos, o coração acelerado, o pensamento martelando sem parar. Aquela menina presa naquele quarto. Aquilo era real. Eu vi. Não era imaginação minha. Não era exagero, nem paranoia. Era uma vida. Uma criança de verdade, trancada, assustada, com fome e medo. E eu não sabia o que fazer. Na minha cabeça, uma pergunta girava como disco arranhado. Se você contar, quem vai acreditar? Eu era só uma diarista, uma mulher simples, de quase 50 anos, que ganha a vida limpando o rastro de famílias que fingem felicidade. Eu não tinha advogado, não tinha prova, não tinha apoio, só tinha meus olhos e o que eles tinham visto.
E isso não bastava. O plano, então, foi voltar ao normal. Fingir, manter a rotina. Limpar cada cômodo como se a minha alma não tivesse sido virada do avesso na noite anterior. Eu me agarrei a isso, à disciplina. Mas no fundo eu sabia. Aquela casa já não era a mesma. Ou talvez eu é que tivesse mudado. Na terça-feira, notei a primeira coisa estranha. Fui limpar o banheiro da suíte da filha, como sempre fazia nas terças. Quando abri o armário debaixo da pia, encontrei uma caixa de medicamentos vazia. O nome era complicado, mas eu reconheci. Era um tipo de calmante forte usado para controle de surtos. E não era para gente da idade dela, era coisa pesada para adulto. Fiquei olhando aquela caixinha por uns segundos, até ouvi um barulho vindo do quarto. A garota estava ali, sentada no chão, desenhando. O caderno aberto mostrava rabiscos escuros, uma figura encolhida num canto com os olhos riscados. Isadora, tá tudo bem com você? Ela não respondeu, nem levantou os olhos. Só continuou desenhando, como se tivesse possuída por aquele papel. Precisa de alguma coisa? Ela parou de desenhar. Olhou para mim, mas parecia que me enxergava através. A boca se abriu devagar. O monstro vai acordar se você entrar de novo. Aquilo me gelou até os ossos. Que monstro, menina? Ela voltou a desenhar, sem responder. Deixei o banheiro e fui direto para a área de serviço. Me apoiei na pia, respirei fundo e me benzi, 3 vezes. Aquela menina, ela sabia de algo. Ela tinha visto, sentido, talvez mais do que eu. E agora talvez ela estivesse tentando me avisar, ou me assustar. Mas eu não ia parar. Na quarta, me levantei antes do despertador. Tomei meu café em silêncio e comecei o dia pela área externa, o jardim dos fundos, onde ficavam as plantas decorativas e um pequeno laguinho com peixes coloridos. O lugar que a dona Silvia dizia ser sagrado. Enquanto varria, encontrei uma pulseira caída perto do arbusto. Era pequena, colorida, de miçangas, coisa de criança. Mas nenhuma das 2 filhas da casa usava algo assim. A adolescente só usava bijuteria de grife, e a madame detestava coisas cafonas, como ela dizia. Peguei a pulseira e guardei no bolso do avental. E então percebi que o arbusto tinha algo estranho, como se alguém tivesse se escondido ali recentemente. As folhas estavam amassadas, o chão marcado, pegadas pequenas, descalças. Olhei em volta, a casa toda em silêncio. Nenhum sinal de vida além de mim e talvez ela, a menina do quarto. Voltei a trabalhar, mas já não conseguia parar de olhar para trás. A cada passo eu sentia que tinha alguém me observando. Alguém pequeno, silencioso e escondido. Quinta-feira, dia dos banheiros e do jardim interno. Enquanto podava as folhas da palmeira artificial no corredor lateral, vi um vulto passar pela janela. Corri até lá. Não tinha ninguém. Deixei a tesoura cair. Me abaixei para pegar e notei uma boneca de pano no canto, atrás de um vaso. Suja, rasgada, com um olho faltando. Peguei com cuidado. Era antiga, daquelas feitas à mão, com costura torta e pano gasto. A boca era bordada com linha vermelha, mas havia sido cortada, como se alguém tivesse arrancado os pontos com raiva. Virei a boneca e ali, costurado nas costas, tinha um nome. Lúcia. Eu arregalei os olhos. O mesmo nome que eu ouvi sair da boca da menina naquela noite. Voltei para o meu quarto e guardei a boneca no fundo da gaveta de roupas íntimas. Naquela noite fiquei acordada até tarde, esperando o tal doutor Augusto aparecer. Mas ele não veio. A casa permaneceu em silêncio, um silêncio que doía. Sexta-feira. A patroa e a filha ainda estavam em Paris, postando fotos no Instagram como se fossem uma família perfeita. E eu aqui, segurando um segredo que crescia como tumor no peito. Eu precisava voltar naquele quarto. Esperei a tarde cair. Fechei todas as janelas, desliguei as luzes
e caminhei devagar pelo corredor. A porta estava trancada, claro, mas havia uma fresta na parte inferior. Me ajoelhei e encostei o rosto no chão frio. Tentei ver alguma coisa. Lúcia? Sussurrei. Nada. Sou eu, Neide. Eu vi você. Nada. Você tá bem? Então, do outro lado, uma respiração. Fraca, quase imperceptível. E então, uma voz. Eu sonhei com você. Você tinha asas. Minhas tilégramas caíram antes mesmo de eu perceber. Eu vou te tirar daí, ouviu? Eu prometo. Você vai morrer se tentar. Ele mata. Ele já fez antes. Meu sangue gelou. A menina estava certa de que o pai, se é que era o pai, já tinha feito aquilo com outras. Que outras? Há quanto tempo isso acontecia? Ele me alimenta com o resto. Ele me bate quando eu choro, mas eu não quero morrer aqui. Fechei os olhos, pressionei a testa no chão. Eu não podia deixar. Não agora. Não mais. No sábado, decidi que precisava de ajuda, mas não podia ser qualquer pessoa. Fui até a igreja no fim do bairro, conversei com a irmã Juleide, que já me conhecia há anos, mas ao começar a contar a história, ela me interrompeu. Neide, você está falando de uma família importante. Isso é perigoso demais. Irmã, tem uma criança presa naquela casa. Uma alma viva, com medo, com fome, trancada como bicho. Eu não posso fechar os olhos. Ela respirou fundo, segurou minha mão com força. Então você não vai estar sozinha. Eu vou orar por você. Mas se precisar ir além disso, você sabe o que fazer. Sei. E se Deus quiser, vou ter coragem. Na segunda-feira seguinte, eles voltaram da viagem. A dona Silvia me cumprimentou com um falso entusiasmo. Elogiou a limpeza, entregou o pagamento da semana em um envelope e perguntou se correu tudo bem. Tudo tranquilo, eu disse com um sorriso treinado. A filha passou por mim sem dizer uma palavra, mas ao me olhar, ela piscou. Uma piscada. Única. Estranha. Como se soubesse. E o doutor apareceu só na quarta, e quando passou por mim no corredor, parou. Me olhou. Os olhos dele eram frios, vazios, como duas pedras de mármore. Algum problema, Neide? Nenhum, doutor. Ótimo, porque aqui quem causa problema some. Ele sorriu, mas o sorriso dele era podre. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. O olhar do Dr. Augusto ainda estava grudado na minha mente como um prego enferrujado. Ele sabia, não tinha dúvida. E agora, tudo o que eu fizesse teria que ser calculado, silencioso, rápido. Porque o tempo da dúvida tinha acabado. Era agir ou assistir aquela menina definhar até sumir. Passei o dia em silêncio. Fiz meu serviço como sempre. Mas o corpo estava em piloto automático. Por dentro, eu era só uma tormenta. Decidi que naquela noite eu ia entrar no quarto, com ou sem chave, e tirar aquela menina dali, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Depois das 10 da noite, tudo estava calmo. A casa em silêncio. A patroa trancada no quarto dela, a filha idem. O doutor, ele havia saído de carro mais cedo e ainda não tinha voltado. Vesti uma roupa escura, amarrei o cabelo e enfiei a boneca da menina dentro da sacola. Se algo acontecesse comigo, aquilo seria minha prova. No bolso, guardei meu celular com o gravador ligado. Fui até a cozinha, peguei a chave de emergência que a madame deixava escondida atrás do micro-ondas. Ela achava que ninguém sabia, mas eu via tudo. Com o coração disparado, segui até o corredor. Pé ante pé. Cada rangido do chão soava como um trovão no silêncio da casa.
A porta do quarto proibido estava ali, fria, intimidadora e trancada. Encaixei a chave. Por favor, meu Deus, fica comigo agora. Girei devagar. O clique seco da fechadura ecoou dentro de mim como um grito. Abri a porta com cuidado. O cheiro veio primeiro. Mofo, suor, medo. Um cheiro que a gente nunca esquece. A menina estava sentada no canto, abraçada aos joelhos, os olhos arregalados. Quando me viu, a expressão mudou. Ela não sorriu, não chorou, mas algo dentro dela relaxou. Como se, pela primeira vez em muito tempo, ela acreditasse que aquilo podia acabar. Lúcia? Sussurrei. Ela assentiu com a cabeça. Eu vou te tirar daqui, tá bem? Ela se levantou devagar. As pernas tremiam. Estava fraca. Os cabelos longos, embaraçados, cheios de sujeira. A roupa na camisola velha, manchada. Peguei na mão dela. Estava fria como gelo. Tem mais alguém em casa além de mim? Não, acho que não. Levei-a comigo até o quartinho dos fundos. Dei a ela um moletom meu, uma calça de moletom, um par de meias. Ela vestiu tudo em silêncio, obediente, mas com os olhos cheios de perguntas. Me diz uma coisa. Ele é seu pai? Ela hesitou. Ele dizia que sim, mas minha mãe falava que não, que ele me roubou dela quando eu era pequena. E sua mãe...
Depois que o doutor foi preso e a menina Lúcia ficou sob custódia do conselho tutelar, eu achava que o pior tinha passado, que o mal estava cortado pela raiz, que agora era só questão de tempo para a justiça ser feita e as feridas começarem a cicatrizar. Mas eu me enganei. O que eu não sabia era que a filha da patroa, a fria e silenciosa Isadora, escondia uma parte da história ainda mais macabra do que tudo que eu já tinha descoberto até ali. Fiquei uns dias fora de circulação. Fui para a casa de uma prima no interior, como orientou a delegada. Disse para minha família que eu estava resolvendo umas coisas pessoais e desliguei o celular. Mas a cabeça, essa não descansava. Recebi notícias pela irmã Zuleide. A menina Lúcia estava sendo acompanhada por psicólogos, dormindo melhor, comendo bem. Pela primeira vez em anos, ela sorria. E cada sorriso dela era um milagre nascendo. Mas aí veio a bomba. Na quarta-feira, a delegada me ligou. Neide, temos um problema. A menina contou algo novo. O quê? Disse que às vezes quem dava comida para ela era a filha da casa, a adolescente, Isadora. Meu estômago virou. Como assim? Ela disse que Isadora entrava no quarto escondida, às vezes de madrugada. Levava pão, biscoito, fruta escondida no bolso, mas nunca falava nada. Só ficava olhando. Meu Deus! Só que tem mais. Segundo a menina, Isadora sabia da existência dela desde pequena e nunca contou para ninguém. Aquela revelação me travou. E a mãe? Ainda finge que não sabia de nada. Diz que o marido cuidava dos negócios dele sozinho. Mas o histórico médico da filha mostra uso contínuo de calmantes desde os 10 anos. O padrão é típico de traumas. Então ela pode ter sofrido também. Ou participado. Eu tremi. Me sentei na beirada da cama, os olhos marejando. Acha que a menina corre risco ainda? Por enquanto não. Está protegida. Mas precisamos saber o que Isadora realmente sabia. Uma semana depois recebi permissão para visitar Lúcia. Fui até o abrigo com o coração apertado, sem saber o que esperar. Ela me recebeu com um abraço tímido. Estava mais corada, os olhos menos assombrados, mas ainda com marcas profundas na alma. Sentamos num banco de pedra no jardim do local. Como você tá, minha flor? Melhor. Eu durmo sem medo agora. Sorri mesmo com os olhos cheios de água. Lúcia, posso te perguntar uma coisa? Ela assentiu. A Isadora, ela sabia de você o tempo todo? Ela abaixou a cabeça. Ficou em silêncio por longos segundos. Desde que eu cheguei lá, ela era pequena, me olhava pelo vão da porta. Um dia eu tentei gritar. Ela chorou e saiu correndo. Depois passou a vir com comida, mas nunca falava nada. Só ficava olhando. Meu Deus! Ela parecia ter medo? Não, ela parecia vazia, como se fosse um boneco. Aquilo me arrepiou inteira. Ela já te machucou? Não, mas ela me observava dormindo. Ficava parada. Às vezes sorria. Eu achava que ela era um fantasma. Eu fiquei gelada. Por que acha que ela nunca contou para ninguém? Porque o pai falava que se alguém contasse, ia para o inferno, que Deus mandava guardar segredo. Talvez ela acreditasse nisso. Fiquei sem chão. Uma adolescente criada no mesmo ambiente de terror. Talvez cúmplice, talvez vítima. Ou ambas. Voltei para a capital naquela mesma noite. No caminho, liguei para a delegada. Precisamos falar com a filha da patroa, urgente. Estamos tentando, mas a mãe não permite. Disse que ela está abalada e em tratamento psicológico. E tecnicamente ainda não há mandado contra ela.
Mas ela sabia. Alimentou uma criança presa. Isso é crime. Neide, infelizmente é mais complexo do que parece. Se ela for considerada vítima de manipulação ou abuso psicológico, o tratamento vai ser diferente. Respirei fundo. Então eu posso tentar falar com ela. Houve uma pausa. Se conseguir, com muito cuidado, grave se puder e se for seguro. Voltei à casa dos patrões na semana seguinte, disfarçada de assistente social da ONG que ajudava o abrigo onde Lúcia estava. Usei crachá falso, roupa social e voz firme. A patroa me recebeu com o rosto inchado de tanto chorar. Vim conversar com a Isadora. A menina resgatada falou o nome dela. Precisamos entender o vínculo entre elas. Ela hesitou. A Isadora está muito fragilizada. Eu só preciso de alguns minutos. Pode ser decisivo para a recuperação da outra menina e para o encerramento da investigação. Ela acabou cedendo. O quarto de Isadora era o mesmo. Frio, minimalista, sem cor. Ela estava deitada na cama, os olhos fixos no teto. Não se moveu quando eu entrei. Oi, Isadora. Tudo bem? Ela não respondeu. Eu sou assistente da ONG que acolheu a Lúcia. Lembra dela? Os olhos dela se moveram. Me olharam, mas nada disse. Ela falou de você. Disse que você levava comida para ela, que ficava perto, que não a machucava. Silêncio. Ela acha que você é boa. Isadora então virou o rosto. Eu queria ser, mas o meu pai dizia que ela era o castigo da nossa família. E você acreditava? No começo, sim. Depois, não mais. Mas eu não podia fazer nada. Você podia ter contado para alguém. Quem ia acreditar? Eu era só uma criança. E minha mãe fingia que não via nada. Ela sabia? Claro. Ela limpava o quarto às vezes. Trocava os lençóis. Mas nunca falava nada. Dizia que aquilo era para o bem da nossa reputação. Eu senti o estômago embrulhar. Você alguma vez pensou em ajudar a Lúcia a fugir? Assentiu. Mas eu tinha medo dele. Ele dizia que se ela fugisse, eu tomaria o lugar dela. Aquela frase me desmoronou. Ela era tanto vítima quanto cúmplice. E agora uma adolescente quebrada por dentro. Você quer ver ela? Ela hesitou. Ela ainda tem medo de mim? Não. Ela lembra que você levava comida e que você sorria. Isadora então chorou. A primeira lágrima que eu vi naquela menina de pedra. Eu queria pedir desculpa para ela, mas acho que não tenho esse direito. Tem sim, e talvez seja o começo da sua cura. Saí de lá com a gravação da conversa. Entreguei à delegada. E dias depois, Isadora foi chamada para depor, com acompanhamento psicológico. O caso virou manchete. O advogado foi denunciado por sequestro, cárcere privado e abuso psicológico. A esposa por conivência. A filha, declarada vítima de manipulação e entrou em programa de acompanhamento intensivo. Lúcia foi adotada por uma família acolhedora da paróquia. E hoje frequenta a escola, tem brinquedos e desenha flores. E eu voltei a limpar casas, mas nunca mais fui a mesma. Porque tem histórias que marcam a gente para sempre. E essa foi a mais sombria de todas. 2 semanas depois que o caso estourou, a vida parecia estar entrando nos eixos. Mas foi aí que tudo virou mais uma vez. Lúcia já estava mais sorridente, ia para a escola acompanhada por voluntárias da paróquia e, aos poucos, aprendia a confiar nos adultos. Mas ainda havia perguntas não respondidas, principalmente quem era a mãe de Lúcia e como ela foi parar naquela casa.
A resposta viria de onde ninguém esperava, de uma carta. Era uma tarde nublada de quarta-feira quando a irmã Zuleide me ligou. Neide, preciso que você venha aqui no abrigo. A Lúcia recebeu algo estranho. Algo o quê? Uma carta, sem remetente, endereço do abrigo escrito à mão, a caligrafia parece de mulher, mas o conteúdo, melhor você ler. Peguei o ônibus e fui direto. Quando cheguei, Lúcia estava sentada no jardim, com a carta no colo, os olhos marejados. O que aconteceu, minha flor? Ela me entregou o papel sem dizer nada. A carta dizia: Filha, eu sinto muito. Por tudo. Pelo silêncio, pelo medo, por ter deixado você com aquele monstro. Eu não morri. Eu fui forçada a desaparecer. Quando você nasceu, ele me ameaçou. Disse que se eu contasse a verdade, tiraria você de mim e me faria parecer louca. E foi exatamente o que ele fez. Me internaram, me doparam, me apagaram da sua vida. Mas eu nunca deixei de procurar por você. Agora sei onde está e vou te buscar. Com amor. Mamãe. Minhas mãos tremiam. A carta era verdadeira. A dor nas palavras, inegável. Alguém viu quem deixou? Foi uma mulher, morena, magra, de olhar triste, entregou na portaria e saiu rápido. Aquilo me fez gelar. A mãe estava viva e à solta, e agora sabia onde a filha estava. Fomos à delegacia com a carta. A perícia confirmou. A letra era da mesma mulher que anos antes havia registrado um boletim de ocorrência de sequestro contra o advogado Augusto. O nome dela? Helena Duarte. Uma ex-secretária de um escritório antigo do mesmo homem que hoje apodrecia na cadeia. Segundo o processo arquivado, Helena teve um relacionamento com ele, engravidou e, ao tentar levar a gravidez adiante, foi ameaçada. Ela denunciou, mas dias depois, sumiu. O processo desapareceu. Disseram que ela havia fugido. Agora sabíamos. Ela foi internada à força, a mando dele. A busca por Helena começou. A polícia localizou o antigo hospital psiquiátrico onde ela esteve por 2 anos. O prontuário indicava alta por melhora clínica, mas ninguém sabia para onde ela tinha ido depois disso. Descobrimos que ela mudou de cidade. Foi viver com uma irmã no município vizinho, trabalhou como costureira e nos últimos anos voltou a investigar discretamente o paradeiro da filha. Nunca conseguiu apoio formal, mas agora, com o nome da menina nos noticiários, a verdade finalmente estava vindo à tona. A delegada me ligou. Neide, encontramos Helena. Ela quer ver a filha. Meu coração disparou. E a Lúcia? Ainda não contamos. Ela precisa de preparação. Você pode ajudar? Faço o que for preciso. Naquela noite, sentei com Lúcia no pátio do abrigo. Minha flor? Lembra da carta? Lembro. Então, era da sua mãe de verdade. Ela agarrelou os olhos. Ela está viva. Assenti, sorrindo, com os olhos cheios de água. E quer te ver. Procurou você esse tempo todo. Lutou contra tudo e todos. Ela foi calada à força, mas nunca desistiu. O encontro foi marcado com supervisão do abrigo, e eu estava lá, não ia perder aquele momento por nada. Helena chegou com o rosto cheio de marcas do tempo e da dor, mas os olhos eram os mesmos de Lúcia. Quando a menina a viu, correu, se atirou nos braços dela como se voltasse para o ventre. Choraram por longos minutos, sem dizer uma palavra. Eu me afastei. Aquilo era só delas. A dor, a ausência, o reencontro. Helena me agradeceu depois, com as mãos trêmulas. Se não fosse você, minha filha estaria morta, ou pior. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Não, Neide. A maioria das pessoas fecha os olhos. Você foi até o fim.
Com apoio jurídico, Helena deu entrada no processo de guarda definitiva. O Estado validou a sanidade mental dela e reconheceu a fraude do passado. Lúcia voltou para casa com a mãe e juntas começaram uma vida nova. Eu visitava as duas sempre que podia. Levava bolos, roupa lavada, brinquedos. Era como se eu tivesse ganhado uma neta. Mas um dia, recebi um envelope estranho na caixa de correio do meu quarto de aluguel. Dentro havia uma foto. Era Isadora, sentada num banco de praça, olhando fixamente para a câmera. E atrás da foto, uma frase: "A história ainda não acabou." Quando recebi aquela foto na caixa de correio, um arrepio percorreu minha espinha. O envelope não tinha remetente. A imagem era nítida. Isadora, sozinha, num banco de praça, com o mesmo olhar vazio que eu jamais esquecerei. O que mais me assustou, no entanto, foi a frase escrita atrás: "A história ainda não acabou." A carta da mãe de Lúcia já tinha sido um terremoto, mas aquilo era um novo tipo de ameaça, subtil, pessoal, direta. Guardei a foto na minha bolsa e fui até a delegacia. "Delegada, recebi isso hoje cedo." Ela analisou a imagem, virou o papel, leu a frase e franziu a testa. "Isso foi deixado na sua casa?" "No meu quarto, sem som, sem batida, sem sinal." "Vamos investigar, mas me diga, acha que pode ter sido Isadora?" "Não sei. Ela parecia outra pessoa da última vez que vi. Arrependida, humana." Traumas graves podem provocar dissociações. A mente, às vezes, fragmenta a realidade para sobreviver. Aquela explicação científica não me tranquilizou. Naquela noite, não consegui dormir. Deixei todas as luzes acesas e o celular carregando na mão. 2 dias depois, a irmã Zuleide me ligou aflita. "Neide, você não vai acreditar. A Isadora apareceu aqui, na igreja." "O quê?" "Está sentada no último banco, em silêncio. Disse que precisava falar com você." "Comigo?" "Só com você." Fui até lá o mais rápido que pude. Quando entrei, vi Isadora. Cabelos soltos, olheiras fundas, vestida com um moletom largo. Parecia um fantasma de si mesma. Quando me aproximei, ela não levantou os olhos. "Isadora?" "Não fui eu que mandei a foto." Aquela frase saiu antes de qualquer outra coisa. "Então quem?" "Eu não sei, mas tem alguém me seguindo, me observando. E às vezes, eu ouço ele, mesmo ele preso." Me sentei ao lado dela em silêncio. "Que tipo de voz você ouve?" "Ele me chama, me acusa, diz que eu traí a família, que sou fraca. Às vezes até me convence." "Convence de quê?" "De que tudo foi culpa minha." Ela começou a chorar, baixo, com vergonha. "Não foi culpa sua, Isadora. Você era uma criança. Mas eu sabia, eu podia ter falado, feito algo." "Você sobreviveu e agora está aqui. Isso já é muito." Ela puxou algo da bolsa. Era uma caderneta velha, cheia de rabiscos. Entregou para mim. "Isso aqui são os desenhos que eu fazia quando criança, de coisas que vi, que sonhei." Folheei o caderno. Bonecos com olhos riscados, portas trancadas, meninas atrás de grades, e em todas as páginas um vulto preto, com braços longos e rosto distorcido. "O que é isso?" Eu chamava de o homem de dentro. Era como eu via o meu pai. Engoli em seco. "Você quer ajuda, Isadora?" Ela hesitou. "Quero, mas não sei se mereço." Todos merecem, principalmente os que querem mudar. Com o apoio da paróquia, Isadora começou um processo de acompanhamento psicológico com uma terapeuta especializada em traumas severos. Ela se mostrou cooperativa
e aos poucos revelou mais. Meu pai, ele dizia que Deus falava com ele, que Lúcia era uma prova enviada dos céus, que se a gente cuidasse dela do jeito dele mandava, teríamos salvação. E você acreditava? Acreditava que Deus era cruel. Aquela frase me destruiu por dentro. Enquanto isso, a investigação sobre a carta anônima e a foto seguiu. A perícia descobriu que a caligrafia da carta era parecida com a de uma antiga funcionária do escritório do advogado Augusto, uma mulher chamada Glória, ex-secretária que desapareceu após o escândalo. Diziam que ela era devota dele, quase uma fanática. A polícia foi atrás dela, descobriu que estava morando num sítio isolado nos arredores da cidade e que mantinha em casa um altar com fotos do advogado, inclusive uma imagem de Lúcia riscada com caneta vermelha. Na noite da abordagem, Glória surtou. Gritava que a purificação não tinha acabado e que a serpente tinha escapado do jardim. Ela foi internada, mas antes deixou um bilhete confuso, dizendo que a filha não é só testemunha, é herdeira, e o sangue ainda corre nas veias. Ninguém entendeu direito, mas eu entendi o suficiente. Alguém ainda via Isadora como uma extensão do pai. E isso era perigoso demais. A delegada me chamou no gabinete. Neide, preciso te alertar. Tem um grupo de apoiadores do advogado tentando desacreditar o caso. Dizem que foi uma armação, que você mentiu, que a menina foi manipulada. Como alguém pode inventar uma história daquelas? O poder cega. E ele, mesmo preso, ainda tem tentáculos soltos, pessoas que acreditam nele como se fosse um profeta. E Isadora? Está sendo protegida, mas se algo acontecer com ela, tudo pode virar contra a gente. Respirei fundo. O que eu posso fazer? Continue perto dela. Você é a única pessoa em quem ela confia. A partir daquele dia, passei a visitar Isadora 2 vezes por semana. Levava lanche, falava de Lúcia, lia trechos da Bíblia para ela. Aos poucos ela foi criando esperança. Começou a perguntar se podia escrever uma carta para a menina, pediu para voltar a estudar e num momento especial me disse: será que, um dia, eu posso pedir perdão para ela pessoalmente? Acho que sim, quando estiver pronta e quando ela estiver pronta para ouvir. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Mas uma noite, tudo quase desandou. Recebi uma ligação da terapeuta. Meide, preciso te contar. Isadora sofreu um surto. Disse que viu o pai no espelho. Gritava que o pai estava vindo buscá-la, que ela precisava voltar para o lugar dela. Fui correndo até lá. Quando cheguei, ela estava sedada, amarrada na cama, tremendo. Eu não quero voltar para lá, Neide. Ele me chama toda noite. Você não vai voltar, minha filha. Nunca mais. Ele dizia que a minha alma era dele. Segurei sua mão até ela dormir. E naquele momento, entendi. O cárcere mais difícil de abrir é o da mente. O reencontro entre Lúcia e Isadora não era apenas uma reunião de 2 meninas que dividiram os horrores de uma casa doente. Era o confronto entre o passado e o presente, entre a vítima e a quase cúmplice. Era uma ferida aberta, prestes a ser tocada com dedos trêmulos. Foram meses de acompanhamento psicológico até que ambas estivessem prontas. A terapeuta de Lúcia disse que ela ainda acordava às vezes assustada, com medo de alguém parado no escuro do quarto, mas que já sabia diferenciar pesadelo de realidade. Isadora, por outro lado, passou por regressões, surtos, episódios dissociativos e, mais recentemente, um profundo sentimento de culpa que ameaçava afundá-la de vez. E então, chegou o dia. O encontro foi marcado numa sala da paróquia, com a presença da terapeuta das duas, da irmã Zuleide e eu, que havia me tornado uma espécie de ponte entre seus mundos. Lúcia chegou primeiro. Vestia uma camiseta clara com estampa de borboleta e segurava uma flor nas mãos. Estava tensa.
Andava de um lado para o outro, murmurando frases para si mesma, como se ensaiasse o que dizer. Você não precisa se obrigar a nada, minha flor, eu disse, tentando acalmá-la. Eu sei, mas eu quero entender por quê. A porta se abriu devagar. Isadora entrou. Cabeça baixa, os cabelos caindo sobre o rosto. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu fechar a porta. Por um instante, o silêncio da sala ficou pesado. Ninguém se mexia, ninguém respirava fundo. As duas ficaram frente a frente e, por alguns segundos, voltaram a ser as meninas presas numa casa onde a infância foi assassinada. Oi, Lúcia, disse Isadora, a voz falhando. Você lembra quando me deu uma maçã? Perguntou Lúcia, sem responder ao cumprimento. Lembro de cada coisa que te dei escondida, porque era a única forma que eu tinha de dizer que você existia para mim. Por que você nunca falou comigo? Isadora respirou fundo. Porque eu tinha medo de virar você. Lúcia ficou em silêncio. Depois andou devagar até a cadeira e sentou. Você achava que eu era um castigo? Eu achava que você era minha irmã. Aquilo pegou todos de surpresa. Meu pai dizia que você tinha vindo para ensinar lições, que, se eu obedecesse, ele nunca faria comigo o que fazia com você. E eu acreditei. Lúcia olhou nos olhos dela pela primeira vez. E depois? Depois eu entendi que ele era o monstro, não você. Mas já era tarde. Eu era covarde, me escondia no silêncio. E enquanto você apanhava, eu virava o rosto. Às vezes, quando estava escuro, eu sabia que você estava do outro lado da parede, que você me ouvia. E aquilo me fazia sentir menos sozinha, mesmo que você nunca dissesse nada. Isadora chorava, em silêncio. Cada lágrima parecia uma confissão. Eu queria trocar com você. Queria ter sido forte, mas não fui. Lúcia estendeu a flor. Eu não vim aqui para te culpar. Eu vim para te libertar. Isadora hesitou. Você me perdoa? Eu perdoo, mas só se você prometer uma coisa. Qualquer coisa. Que você nunca mais vai esconder nenhuma verdade, nem de si mesma. Isadora pegou a flor, apertou contra o peito e, pela primeira vez, sorriu de verdade. A terapeuta anotou que aquele momento foi um marco no processo de cura das duas, um encontro entre dois traumas que escolheram não ser inimigos. Isadora continuou o tratamento. Terminou o ensino médio por EJA e entrou num curso de desenho. Começou a transformar seus pesadelos em arte. Ganhou uma exposição numa galeria da cidade. O nome da obra? Porta Sem Tranca. Lúcia passou a visitar a paróquia com frequência. Tocava violão nas missas, aprendeu a andar de bicicleta, fez amigas e disse que um dia queria ser assistente social, para proteger quem ninguém vê, ela dizia. E eu me tornei parte da vida delas. Isadora me chamava de segunda mãe, Lúcia de anjinha de cabelo preso. Certa noite recebi uma mensagem anônima com apenas uma frase. O que foi selado com sangue não se desfaz com flor. Levei a delegada, que considerou mais uma tentativa de alguém do antigo círculo do advogado, talvez algum ex-cliente ou até mesmo alguém da família que nunca aceitou os crimes. Mas dessa vez, eu não tremi. Eu sabia que o mal não desaparece. Ele recua, dorme, muda de máscara. Mas também sabia que o bem resiste, porque agora éramos muitas. Se alguém me dissesse, lá no começo, quando eu só queria ganhar meu pão lavando banheiro e passando roupa, que eu acabaria envolvida num dos casos mais assombrosos da cidade, eu teria dado risada. Mas hoje eu entendo. Algumas pessoas cruzam nosso caminho por missão, outras por salvação mútua. Depois do reencontro entre Lúcia e Isadora e das repercussões na mídia, a história ganhou força. A polícia abriu novas investigações sobre o advogado preso. Descobriram mais vítimas, mais silêncios, mais cicatrizes enterradas em paredes de luxo. Mas, do lado de cá, do lado da vida comum,
Das mulheres que lutam em silêncio, a luta era outra: reconstruir. Isadora passou a morar num abrigo monitorado, sob proteção. Ainda havia gente perigosa à espreita, e o passado dela a tornava um alvo para os que queriam silenciar de vez a verdade. Mas ela não se calava mais. "Eu quero falar", me disse um dia, enquanto tomávamos café na cozinha da paróquia. "Quero contar minha história, mostrar que dá para sair do escuro." "Falar publicamente?" perguntei, surpresa. "Com nomes fictícios, mas com todas as verdades." Ajudamos ela a escrever. Era como uma confissão, mas também um grito por justiça. O livro foi publicado com a ajuda de uma ONG. O título: A Filha do Quarto ao Lado. Em menos de 2 meses, virou matéria em revista, entrevista em podcast e até alvo de estudo em universidades. Os lucros foram revertidos para a instituição que acolhia meninas em situação de abuso. E pela primeira vez, Isadora sentiu que valia a pena existir. Lúcia, por sua vez, florescia. A cada semana eu via nela algo novo, mais brilho no olhar, mais firmeza no passo, mais sede de viver. Um dia, ela me chamou no pátio da igreja. "Tia Neide, posso te perguntar uma coisa?" "Claro, minha flor." "Você acha que eu sou normal?" Aquilo me tocou fundo. "Acho que você é extraordinária." Ela sorriu. "Mesmo com tudo?" "Justamente por causa de tudo." Então ela contou que queria ser psicóloga. Disse que quando escutava as outras meninas do abrigo, sentia vontade de protegê-las, como eu a protegi. "Você vai ser a melhor, porque você sabe o que é dor. E mais ainda, sabe como curá-la." Eu continuei trabalhando, mas algo em mim mudou também. Antes eu apenas limpava a sujeira visível. Agora eu escutava, observava, prestava atenção em crianças quietas demais, em olhares desconfiados, em silêncios gritantes. Denunciei 3 casos em 1 mês. Salvei outra menina num condomínio onde o padrasto tinha tradições estranhas. Fui chamada de bisbilhoteira, mas também fui chamada de anjo. E, sinceramente, prefiro esse segundo título. O advogado Augusto foi condenado a 27 anos de prisão em regime fechado. Tentaram reverter a pena, alegaram insanidade, mas os depoimentos, as provas, as gravações não deixaram dúvida. A esposa, Silvia, cumpre pena em liberdade condicional, mas nunca mais foi vista em público. Dizem que vive reclusa, cercada de remédios e delírios. Não a julgo, mas não esqueço. E sobre mim? Bom, eu me tornei uma diarista diferente. Trabalho duro como sempre, mas agora sou também palestrante em encontros de mulheres, dou entrevistas em escolas públicas e participei de um documentário chamado Elas Sabem Onde Está a Dor. "Você se arrepende de ter se envolvido?" me perguntaram um dia. E eu respondi: "Me arrependeria se tivesse virado o rosto." Isadora e Lúcia continuam em contato. Trocam cartas, trocam livros, trocam dores convertidas em poesia. Não são melhores amigas, nem precisam ser. São sobreviventes, e isso já as une para sempre. Certa tarde, Lúcia me entregou uma caixa pequena. "É para você." Abri. Dentro havia um colar com um pingente em forma de porta entreaberta. "Porque você abriu a minha," ela disse. Chorei, de um jeito bonito, de um jeito que cura. Tem gente que acha que a gente, diarista, só entra nas casas para tirar pó, esfregar chão e dobrar lençol. Mas a verdade é que, muitas vezes, a gente é a única testemunha daquilo que ninguém mais vê. A patroa sorri, o patrão paga em dia, a criança diz "bom dia" com os olhos baixos, e a gente sente. Porque quem vive de limpar os rastros dos outros aprende a perceber o que não é dito, o que não é confessado, o que é escondido atrás das cortinas, entre os azulejos do banheiro ou no fundo dos armários trancados. Foi assim que eu descobri a dor de Lúcia. Foi assim que vi o abismo nos olhos da filha da casa. Foi assim que entendi que às vezes Deus manda uma faxineira para tirar o pó da alma de uma criança. Se eu tivesse me calado, se tivesse ignorado aquele sussurro no quarto abafado, talvez aquela menina ainda estivesse lá,
sufocada, esquecida, condenada a morrer em silêncio. Mas eu escutei e agi, porque a diferença entre viver e sobreviver pode ser alguém que decide não virar o rosto. Essa história não é só sobre dor, é sobre renascimento, sobre mulheres que se levantam do chão mesmo feridas, sobre crianças que aprendem a sorrir de novo, mesmo depois do inferno, sobre pessoas simples, como você, como eu, que carregam no peito uma coragem que nem sabiam que tinham. E se você chegou até aqui, é porque também sente, também enxerga, também entende que por trás de cada casa bonita pode haver um segredo escondido a 7 chaves. Por isso eu te convido. Comenta aqui embaixo se você já viveu algo parecido, ou se conhece alguém que enfrentou situações parecidas com a minha. Sua voz pode ajudar outras mulheres a se libertarem, sua história importa. E se você gostou dessa narrativa, deixa o like, se inscreve no canal Diário de Diaristas e ativa o sininho para não perder as próximas histórias reais que a gente traz aqui. Histórias que você não vai ouvir nos noticiários, mas que gritam no silêncio das casas onde a gente limpa. E já aproveita para assistir o nosso próximo vídeo. O bebê enterrado no jardim da casa da Rua das Hortênsias. Uma história ainda mais sombria, onde o jardim bonito de uma casa escondia um segredo cruel demais para ser esquecido. Confia em mim, você não vai conseguir dormir depois de ouvir. Clica agora, respira fundo e vem.